Boa noite a todos, boa tarde também. Como é que vocês estão? Hoje é domingo, dia 26 de setembro, e nós vamos dando início à nossa prece, ao nosso encontro de hoje, com toda alegria, com toda disposição, contando com o auxílio inestimável de cada um de vocês, os que estão no Brasil, os que estão um pouquinho mais longe de onde eu me encontro agora, que é o Rio de Janeiro, amigos dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália, do Líbano, de Portugal e assim por diante. Que nós abracemos o mundo todo como um gesto de respeito, de consideração, de vontade de ajudar aos que estão enfermos e necessitados por aí afora. Que bom que nós estamos podendo nos ver deste modo, podendo nos abraçar mais uma vez, deixando os nossos afazeres, as nossas atividades no dia a dia, para agirmos solidariamente em favor do nosso próximo, que na verdade é o grande conjunto das pessoas encarnadas e desencarnadas deste planeta imenso, com bilhões e bilhões de irmãos, de amigos, de colegas, mas incluindo com muito mais sentido um contingente de pessoas que nós nunca vimos, que nós nunca encontramos, mas sabendo sobre eles, das dificuldades todas que o mundo vive hoje, que bom que nós podemos nos juntar, podemos abrir os nossos corações, fazendo com que deles possa fluir os melhores sentimentos para os mortos, os desencarnados, os que se foram há pouco tempo ou aqueles que lá já estão há anos ou décadas, necessitando ainda de cuidados da espiritualidade. Ao mesmo tempo, bilhões pelo mundo, doentes, carenciados, desalentados, deprimidos, tristes, sob efeito de provas e expiações muito duras às vezes. Então, meus queridos, que bom que neste domingo também, o último do mês de setembro, nós possamos ter esta condição de nos vermos, de nos abraçarmos e de agirmos como que uma família como um todo, lembrando do grande rebanho em que Jesus é o pastor. Ele conhece a todos nós, conhece todas as ovelhas e ele apenas aguardava o início da prece de hoje também, para que, abrindo as portas do mundo maior, em nome dele, com ele, pudessem descer aonde nos encontramos, nos cenários do plano físico e no umbral, o que há de mais sofrimento e dor, para amenizá-la em favor do mundo como um todo. Tenham vocês todos, mais uma vez, um pouquinho de água para que ela seja fluidificada. É capaz que alguns de vocês que pertençam ao grupo, que nos ajudam todos os dias,
tenham algum problema pessoal, algum problema médico, alguma dificuldade qualquer. Sendo assim, ao mesmo tempo que nós ajudamos os outros, nós vamos sendo devidamente contemplados por uma ajuda do alto para as nossas questões pessoais. Lembramos, nunca é demais, a importância das listas, aquela em que vamos juntar os nomes de todos os familiares, desencarnados inclusive, de todos os amigos e colegas, de todos os vizinhos e conhecidos, aqueles cujas dificuldades também nos tenham chamado a atenção. Nós vamos cuidando da lista do perdão, tão importante para qualquer um de nós. Vamos recordando a lista dos doentes da Covid. Vamos recordando que os que desencarnaram por ela encontram-se em condições, na maioria das vezes, como temos eu mesmo constatado, dificuldades enormes, carentes de fluidos para que se recomponham perispiritualmente de um modo mais ágil, mais direto, o quanto antes. Mas lembrando que o nosso planeta é um mundo como um grande hospital. Então nunca será demais lembrar de enfermos dos dois lados, porque aqueles que morreram por uma enfermidade qualquer precisam ainda de ajuda da espiritualidade com a participação, por que não, de qualquer um de nós. Tudo é luz, tudo é amor, tudo é bondade, tudo é caridade, tudo é terapêutico para eles todos. Lembramos também a lista dos casos de suicídio, que cada um possa recordar, mesmo que sejam pessoas de longe, lembrar deles, listá-los, pedindo a Deus e a Jesus por eles, é uma providência que, uma vez somada de todos nós, pode levar a um resgate, a um tratamento direto por causa do mal imposto a eles mesmos no corpo chamado perispírito. E agora, com a prece, o progresso se agiliza, a felicidade deles pode ser retomada de uma maneira mais própria, mais recente. Então, meus amigos, agradecendo a presença querida de todos, a devoção, não é? A perseverança, porque não é um trabalho para algo esporádico, que nós nos mantenhamos agindo de mãos dadas, pensando na nossa amizade, nos nossos propósitos pessoais e de equipe, de família, de grupo. E vejam, bastando que os nossos olhos se cerrem, já se pode notar uma movimentação imensa de benfeitores amados, muitos deles conhecidos de todos, tanto quanto impulsionando as nossas rogativas comuns para os planos mais altos. Estes céus maravilhosos abriram-se
em todo o envoltório do planeta Terra, pensando numa grande esfera que vai como que se dissipando, e a chegada de um número incontável de espíritos bons, outros espíritos mais puros. Portanto, amigos todos de boa vontade, de condições superiores em amor e serviço a quem quer que seja, que peça o auxílio em favor dos demais. Aí estão eles, espíritos de segunda ordem, tanto quanto inúmeros de primeira, iluminando o cenário imenso da psicosfera da Terra que envolve a vida dos encarnados, e como se eles tivessem nas mãos uma chave muito linda, à moda bem antiga, histórica, dourada, fluídica, luzidia. Eles vão abrindo com elas estas suas chaves, todos os compartimentos que dizem respeito à vida humana, e em especial os lugares de maiores aflições e dores pelo atraso espiritual, pela ignorância, pela enfermidade, por tudo aquilo que faz com que a retaguarda evolutiva seja muito mais numerosa até hoje do que aqueles que se adiantaram no tempo e no espaço, no infinito e na eternidade. Eles têm nas mãos estrelas que são pequeninas, mas que representam a mesma grandeza do amor divino, das estrelas que, como corpos celestes, abrigam humanidades imensas no grande concerto do universo de Deus, em que para nós o Divino Mestre Jesus é Mestre e Maestro. E enquanto vamos vibrando, abraçados uns aos outros, toda uma música celeste é entoada por um coro absolutamente superior, porque divino. Melodia consagrada a que suas notas musicais sejam luz e bênção para os cenários das dores humanas, nos países hoje com os maiores problemas sociais, médicos, sanitários, morais, cheios de conflitos e guerras, violências por toda parte. Jesus já sabia que nós estaríamos orando de novo. Maria de Nazaré, a sublime Senhora do Amor, João o Batista, o precursor,
o chanceler da justiça, José da Galileia, como todos aqueles apóstolos, discípulos outros tão queridos, estão realizando longos percursos, mas com uma agilidade ímpar. E eles vão distribuindo estas cintilações de amor, estas estrelas que são como que cópias pequenas do que está em todos os céus, da vida cósmica divina, para que o planeta, na condição que tem hoje, ganhe destes espíritos iluminados pelo amor, pela sua grandeza, pela sua angelitude, felicíssimos por atenderem o chamado do Cristo e poderem percorrer todos os caminhos, alcançando todas as realidades, cenários, países, povos, culturas, envolvendo de amor, desde os embriões e os fetos, no altar do útero materno de todas as gestantes de agora, as crianças já nascidas, de idadezinhas diferentes, nos braços de suas mães e pais, os mais jovens, na adolescência e no início da vida adulta, com olhares, semblantes tão diferentes, formando este imenso mosaico que é a vida humana no planeta Terra, em que a grande maioria, com consciência ou sem ela, solicitam os préstimos divinos para si. Aí estão eles, adentrando os lares, abraçando os idosos, sadios e doentes, adentrando os hospitais e clínicas, as emergências e as enfermarias, como que do mundo inteiro. Muitas nações com uma pobreza imensa, justo envolvendo os interesses pela saúde, perdendo-se vidas porque sem recursos. Na Índia, no Brasil, no México, na Guatemala, em Honduras, na Nicarágua, na Colômbia. Eles pedem, orem por todos os povos da terra, que nada possa embarreirar o amor de vocês, que valorizemos todas as vidas, porque elas todas, em qualquer nação do mundo, importam igualmente. Idades distintas, culturas variadas, vestimentas típicas, ou até sem elas, por causa da pobreza. Que a espiritualidade, como se convidasse todos vocês a visitarem com eles os hospitais,
as zonas espirituais de sofrimento mais importantes, o que restou na espiritualidade das guerras, das invasões, dos mísseis, das explosões nefastas dos últimos 2 séculos, o atual e o anterior. Eles nos levam, conduzindo-nos pelas mãos, a conhecermos as agruras das regiões do umbral inferior, das trevas mais profundas, sob a proteção deles, para que ninguém receie. Pelo contrário, introduzindo-nos o conhecimento sobre a verdadeira condição da Terra, o estágio atual da maioria dos desencarnados por aqui. Essa consciência cada vez mais vai despertando em qualquer um dos que estamos juntos hoje, dos que pertencem a este grupo, mas hoje ainda não se apresentaram para o serviço direto com Jesus, desse modo, com vistas à multiplicação das bênçãos para os necessitados. Que essa experiência possa ser um elemento precioso para que cada vez mais oremos, pensemos em levar em nossas mãos também o fruto da doação incondicional, humilde, anônima, de todos nós aqui, quando nos unimos numa oração, num dia qualquer. Com toda a movimentação deles, nossa, essas regiões estão iluminadas. Eles estão através de vórtices de alta tecnologia fluídica, de uma engenharia sideral, tratando e resgatando milhares e milhares de espíritos em todos os pontos da grande esfera de vida que envolve o nosso mundo. Equipes dirigidas por médicos do espaço, por líderes de religiões e crenças, monoteístas, politeístas, reconhecendo a direção sublime de tudo pelo Mestre Jesus. Dirigem, coordenam equipes imensas e hospitais para o acolhimento de muitos, tanto quanto aqueles que dedicaram ao Espiritismo e através dele à caridade absoluta, enquanto estavam reencarnados agora, cuidam e multiplicam sua dedicação pela humanidade como um todo. Cuidemos dos abortados e muito, dos suicidas, dos que sofreram as guerras, os acidentes de todo porte, pelos meios de transporte, no mundo todo, as vítimas das guerras que continuam
trazendo sofrimento a esses que precisam tanto do nosso auxílio, capitaneado pelo médico divino que é Jesus. Dr. Bezerra, Eurípides, Bittencourt Sampaio, Francisco Cândido Xavier, João Batista Rustem, Dr. José Lacerda de Azevedo, Amália Domingos Soler, Meimei, Dona Ivone do Amaral Pereira, Francisco Tizen, Dona Ruth Tizen também, espíritos que trabalharam tanto pelas pessoas e pela divulgação da doutrina espírita por esse mundo inteiro. Fora aqueles que tínhamos observado no início, voltados para todo o progresso da ciência, da filosofia, das artes, tanto quanto da fé, quanto ao planeta como um todo. Que possamos estar agradecidos a eles e desta feita, como nos cabe, seguirmos os passos das diretrizes que nos ofereceram um dia, direta ou indiretamente, procurando a nossa cooperação, doando fluidos e vibrando para que aquelas estrelas que eles trouxeram dos céus sejam cada vez mais reluzentes, agindo em favor do progresso na Terra, com Jesus como norte da nossa bússola, aquela bem que divina que norteará cada vez mais os nossos destinos. Muito obrigado, amigos, por este domingo, que nós possamos lembrar ainda dos aniversariantes do mês, que possamos concluir esta semana e amanhã já darmos início a outra, e nela que possamos nos ver sempre, todos os dias, orando e guardando para os demais o que soubermos encontrar nos melhores sentimentos, naquele que é como um relicário de amor quanto aos corações que tenham a oportunidade de pensar sempre em Jesus, seguindo as suas diretrizes. Obrigado, amigos, uma linda noite, um excelente final de tarde. Os amigos da Austrália e da Nova Zelândia, já uma bela manhã de segunda-feira, e vamos juntos, seguindo a nossa humilde dedicação. Até lá, meus amigos, e mais uma vez, muito obrigado.